Olá a todos vocês dos sextos anos. Eu sou a professora Alessandra de História. E hoje eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre o legado de Roma Antiga para o mundo ocidental. Então hoje nós iremos encerrar com esta aula o tema que nós estamos estudando, que é Roma Antiga. E para finalizar, eu pensei que pudéssemos falar sobre a herança cultural dos romanos. Quando a gente fala legado, seria aquilo que os romanos deixaram de bom, né, que eles construíram, que eles criaram, que eles inventaram, que foi usado, que serviu de modelo para outros povos, até mesmo 1000, 2000 anos depois. Então vamos ver um pouquinho sobre esse legado, sobre essa herança cultural dos romanos para o mundo ocidental, inclusive para o Brasil. A primeira coisa, vamos pensar nesta imagem que está aqui, que se refere ao exército. Então, os romanos foram eles que criaram essa ideia do exército com muita disciplina, com muita rigidez, né, com muita obediência. O exército, o soldado obedece ao seu general, né? O general tem grande estima e deve ser respeitado pelo soldado. E hoje a gente percebe que nas ordens militares também é assim. A disciplina, a maneira de vestir, a postura, a maneira do corte do cabelo, tudo isso faz parte daquele conjunto de leis que nós chamamos de regras, que nós chamamos de disciplina. Então, para ter sucesso, o exército de Roma Antiga, vamos dizer assim, se fundamentava na disciplina, na obediência ao general. A sua organização com legiões, que poderia ter até 5.000, 6.000 soldados, que havia um salário. Então, daí a palavra salário, né, o soldado que recebe um salário, e às vezes o soldado ele era contratado para trabalhar no exército romano até por 20, 25 anos, porque a gente sabe que o exército romano foi fundamental para o sucesso de Roma Antiga enquanto império, né? Geralmente o exército romano não costumava perder nenhuma batalha, por conta da obediência, da disciplina e das estratégias militares que eles adotavam. Pensa vocês, para vocês terem uma ideia. O preparo físico de um soldado romano era importantíssimo. Tanto que um soldado romano podia caminhar até 30 quilômetros por dia, carregando todos estes instrumentos que você está vendo aqui, com toda a sua roupa, né? Com todo o seu escudo, com a sua lança, com o estandarte, com todos os instrumentos de guerra. Caminhavam por até 30 quilômetros e olha que todo o seu equipamento podia pesar até 20 quilos ou mais, né? Carregado, né, nas costas. Quando ele chegava no lugar onde estabeleceria o acampamento, ali eles ainda construíam o acampamento. Fazia, se possível, pontes movediças, pontes elevatórias, né? Pontes que se podia construir, desmanchar, elevar, a hora que bem entendesse, de acordo com o decurso da batalha. Ali eles estabeleciam para poder fazer um cerco, né? Para fechar o inimigo, né? Para preparar para o combate. Então, depois que chegavam, depois de um dia de caminhada, eles ainda montavam o acampamento, se preciso fosse fazer fosso, fazer construções com paliçadas, e no outro dia, cedo, quando despertava a hora do amanhecer com o sinal de que deveriam estar em pé, o soldado romano estava pronto para o combate, para a guerra, né? Se apresentava fielmente ao seu general. Então, um dos legados da herança romana foi essa estrutura de exército pensado com disciplina, né, com obediência, liderado por um general, por um comandante. Isso aí foi importantíssimo para o sucesso de Roma. Depois, o que nós podemos pensar mais? Nós podemos pensar na arquitetura romana. Os romanos foram mestres, foram sábios em construir utilizando arcos,
né? A construção que se utiliza arcos na arquitetura, a invenção dos romanos. Eles foram muito bons na construção de aquedutos. Os aquedutos, né, são essas construções que percorriam quilômetros do lugar onde havia a nascente de um rio, para levar essa água através de quedas, né, esses muros, tipo muros enormes, para levar até a cidade ser abastecida de água potável. Então ainda existe hoje, em lugares que foi dominado por Roma, ainda existe os aquedutos em perfeita forma. Os anfiteatros, aqui nós temos o exemplo do Coliseu, né, que servia, né, para os espetáculos, e dentre os espetáculos nós temos as lutas de gladiadores com feras. Lembra da política do pão e circo, né, que Roma promovia para deixar o povo calminho e não se lamentar de, vamos dizer assim, de tanto luxo, de tantos privilégios que a classe rica tinha, enquanto que o povo vivia na pobreza? Esse povo recebia pão, recebia trigo e recebia diversão, né? Lembra alguma coisa, vocês, nos dias atuais? Será que os políticos ainda tentam fazer isso? Não sei, vamos pensar. Bom, como eu disse para vocês, né, já falamos do exército, né, e olha para vocês verem dessas diversões, né, que se tornou inclusive filme, né, um dos mais famosos, quem tiver depois tempo poderá assistir, O Gladiador, que retrata perfeitamente uma legião, ou seja, o exército, né, e também mostra muito a vida dos imperadores, né, como era organizada a cidade e assim por diante. Depois nós temos, né, a influência que os romanos exerceram, como eu disse para vocês, na arquitetura, dos vários povos que eles conquistaram e dominaram. Então, olha aqui para vocês verem. Isso aqui é aquilo que resta, né, de uma arquitetura da cidade de Palmira, que está na Síria, né, que vira e mexe está sendo bombardeada. Palmira é uma daquelas cidades romanas que é um sítio arqueológico a céu aberto, em um estado de conservação de excelência, mas que infelizmente ultimamente vem sofrendo com ataques do Estado Islâmico e muitas coisas foram destruídas. Uma outra herança, né, um outro legado dos romanos para nós está no Senado. Então nós, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o Senado. Os senadores formam o Senado. E os senadores são aqueles que também vão fazer e votar as leis a nível federal. Então, olha só, a palavra senados, né, que é de origem do latim, é de origem romana. E em Roma, o Senado era composto por homens que tivessem de 60 anos para cima. E eram eles que auxiliavam, na época da monarquia, o rei a governar. E na época da república, não. Os senadores governavam sem a presença do rei. Eram os senadores que governavam. Então, Senado é de origem romana, é uma herança na forma do sistema político romano. E uma outra herança junto com o Senado é república. Né? Nós, por exemplo, no Brasil, temos República Federativa do Brasil. República significa res, coisa, pública, povo. Então significa governar a coisa pública, governar aquilo que é do povo, governar para o bem comum. Lembrem-se disso, porque quando os nossos políticos deixam de governar para o bem comum, eles não estão honrando, não estão fazendo jus ao nome república. E a primeira forma de república a existir na humanidade foi em Roma Antiga, que começou por volta do ano 509 e só encerrou no ano 27 a.C., né, que daí deu início à fase que nós chamamos de Império. E a outra herança cultural dos romanos que influenciou o mundo, inclusive nós, é a língua, o idioma. O português, o romeno, o italiano, o francês e o espanhol são línguas neolatinas de origem do latim, né? A origem do latim. O latim era a língua oficial dos romanos. Então, nós falamos língua portuguesa, que é originária do latim e que vem dos romanos. Então, vamos dizer assim, meio mundo fala línguas de origem romana.
origem latina, né, que era a língua dos romanos. Além dessas línguas, também nós temos os algarismos romanos. Sabe quando a gente estuda história que a gente coloca os séculos em algarismo romano? Quando eu quero falar século X, eu coloco século X. Ou século XV, século XV. Então, isso também é de origem romana. Eram eles que colocavam números, era um algarismo que eles usavam, que se chama algarismos romano. Então, nós temos, por exemplo, como eu acabei de falar para vocês, essas línguas, né, que deram origem às línguas que nós falamos hoje, as línguas neolatinas. Depois nós temos o direito. O direito é importantíssimo, pessoal. O Código de Direito Civil, né, as leis jurídicas, os princípios jurídicos são todos de origem romana. Foram os romanos, com as leis das 12 tábuas, a construir, a criar, a escrever o primeiro código de leis realmente válido, onde o cidadão tinha até direito à defesa. E aí, vamos pensar aqui em alguns exemplos disso para nós. Quando, por exemplo, o advogado está defendendo uma pessoa que cometeu algum erro e está presa, o advogado fala, eu vou pedir o habeas corpus para você, ou seja, de você responder o processo enquanto réu primário, ou seja, enquanto é pela primeira vez, para você receber em liberdade. Então, habeas corpus é uma palavra que vem do latim, que significa ser proprietário, ser dono, responder pelo próprio corpo, ou seja, responder em liberdade enquanto você aguarda, né? Enquanto ocorre o julgamento, enquanto você não é condenado, você aguarda em liberdade. É habeas corpus. Ou data venia. Por exemplo, quando num julgamento, numa petição jurídica, vai ter uma controvérsia, um contraditório, geralmente começa-se assim. Com todo respeito pelo que o senhor disse, eu não concordo por isso e por aquilo. Então, isso também é um discurso que vem da influência dos romanos. Eram eles que, num julgamento, né, num processo, tinha toda aquela que a gente fala de oratória, né, que é essa arte do bem falar, né, do poder da persuasão, de convencer o adversário, de convencer o juiz. Tudo isso é de origem dos romanos, né? Inclusive, a ideia da lei como juiz que aplica a lei, cada um tem o que é seu, ou seja, cada um respeita o que é seu para respeitar o que é do outro, né? Que é uma fala muito assim, em termo jurídico, e também as leis serem, né, as sentenças serem baseadas naquilo que diz a lei escrita, tudo isso vem dos romanos. Foram eles que criaram o primeiro código de direito escrito da história da humanidade. Aí vocês vão falar assim para mim, ah não, mas os mesopotâmios lá, na Mesopotâmia, já tinha lá que eles construíram o código de Hammurabi, a lei do talião. Aí eu já vou falar para vocês, ok? Foi realmente a Mesopotâmia. Mas ali era um código de leis, que vamos dizer assim, que não era baseado na igualdade, no direito de defesa, no direito de a lei é válida para todos. Não, ali era dente por dente, olho por olho. Era a lei do talião. Era vingar um mal que o outro fez. Era dar direito à vingança, à justiça com as próprias mãos. Hoje o direito não é mais entendido assim. Esse direito que nós entendemos hoje é que é a justiça que aplica a lei, a pena por um crime cometido. Isso vem dos romanos. Ok? Além de tudo isso, os romanos também influenciaram na literatura, na invenção, por exemplo, eles inventaram o concreto. O concreto, que é esse cimento, né, que a gente usa nas construções, foram aprimorados pelos romanos, principalmente para construir suas estradas, para fazer com que os carros, o exército, o comércio fluísse um pouco melhor. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Era o legado dos romanos
para o mundo ocidental, né? Ou seja, para toda aquela parte do mundo que fica na parte ocidental, de acordo com aquela divisão que tem do paralelo de Greenwich, que divide o mundo em Ocidente e Oriente. Então, o mundo ocidental recebeu influência dos gregos e dos romanos. Também, inclusive, na arquitetura, que eu já falei, e na escultura, né? Na invenção de estátuas, que tinha muita expressão, vamos dizer assim, expressava muito o psicológico da pessoa que estava sendo esculpida, né? Que aquela escultura representava, no caso, imperadores, pessoas importantes daquela época. Ok? Por hoje é só, e eu espero que tenha sido esclarecedor. Muito obrigada, e na nossa próxima aula vamos começar um novo tema, tá bom? Tchau, até mais.